Então vamos começar a próxima aula. Eu já fiz a parte do banco de dados, de instalar o banco. Agora eu não vejo sentido em fazer as tabelas sem a gente primeiro mapear o nosso sistema. Eu sei que não é muito comum, muita gente, em cursos principalmente simples não faz assim, porém eu parto de um princípio que quando você vai desenvolver uma solução, né, um software basicamente, você tem uma necessidade, você tem uma carência, né. Em que sentido faz retornar todas as listas aqui, no caso, retornar a lista de todos os recados? Isso aqui faz sentido na operação da solução? Ah, faz. Então beleza, tem que mapear, então tem que fazer. Ah, não faz, não tem nenhum momento da aplicação que precisa, que há necessidade dessa função, então isso aqui não tem que existir. Então, primeiro passo, né, na verdade muito muito antes de você de fato começar a programar, codificar, o seu primeiro passo tem que ser entender a necessidade do cliente. Então, onde normalmente se faz isso? Normalmente é o primeiro passo do sistema, é você entender a regra de negócio do desenvolvedor, né. Muitas das vezes, você como desenvolvedor, caso você não lide, né, com a parte do cliente, mas o desenvolvedor ele também tem que entender um pouco de negócio, ele tem que entender sobre se é um sistema de advocacia, ele tem que entender os jargões, ele tem que entender o fluxo dentro da empresa ali do escritório, como é que funciona, o cliente primeiro entrega documento, depois ele solicita um serviço, ou o cliente tem um cadastro, tem uma assinatura de um contrato, então ele tem que entender todo o fluxo, né, de operação para aí sim você desenvolver uma solução inteligente, e que a solução entre na empresa e não a empresa entre na solução. Tem a grande diferença, entendeu? A ideia de você projetar um software para um cliente específico é você melhorar a vida dele, não mudar, fazer ele mudar, se adequar ao seu sistema, entende? Então, o principal ponto aqui, muita gente não usa e subestima, né, é o UML, tá? Eu sei que eu pelo menos vi isso na faculdade e achei que eu nunca ia usar, né, na época eu debochava, falava: "Ah, pra que eu vou usar isso e tal?" Sendo que depois de um tempo eu vi que faz muito sentido usar o ML, nem que seja, tá, de forma básica. Você não precisa entrar em, muita coisa e tal. Você pode entrar de forma básica, que você vai conseguir ter um raciocínio ali. Por mais que você a primeira vez que você vai fazer porque o ML, ele vai muito além, né, do que eu vou mostrar aqui, que é o diagrama de classe. Tem vários modelos e tal, mas a ideia aqui é a gente tentar ser o mais breve possível, tá? Eu vou usar o ML, mas nada me impediria aqui de abrir um bloco de notas e escrever um exemplo. Eu vou ter a classe aqui, a classe usuário, e o usuário vai ter aqui, deixa eu dar zoom, né? Vou ter a classe usuário e o usuário vai ter o ID, que vai ser um int, igual eu fiz na aula anterior. E depois ele vai ter umas funções, né? Ele vai ter um buscar por ID, entendeu? E nada me impediria de fazer isso daqui. Nada impede você fazer isso aqui, tá? Dando bem claro pra vocês. Mas o que que vai ter? Um exemplo. Eh, cadê? Criar, atualizar e por aí vai. Você pode fazer um rascunho no seu bloco de notas, não é um problema. Sendo que por questão mais visual, né, fica mais fácil fazer o ML, eu vou explicar por quê. Vou mostrar pra vocês isso na prática. É bem simples, tá? Eu não mostrei aqui, eu estava falando com vocês, mas o mais usado é esse aqui, ó, o Dry.io. Esse aqui, ó. Entendeu? Aí você já vira aí na tela. Você pode salvar no Drive, você cria uma pastazinha no Drive, ele vai salvar pra você. Eu já tenho umazinha que eu limpei aqui pra poder. Vou deixar aqui na raiz mesmo. Não vou mexer nisso aqui agora, não. Aqui, ó. Assim, ó. Recados. Opa. Recados, API. Tá? Deixar aqui bem. A ideia é ser o mais breve possível pra não assustar ninguém. Eu, particularmente, vejo isso aqui mais fácil, até de desenvolver, tá? Você consegue ter uma ideia clara do que você tá fazendo. Então aqui, ó, usando o Dry.io, ele tem um MLzinho aqui, tá vendo? Bem fácil assim. Isso aqui não é uma aula de UML, tá? É pra vocês verem como fica fácil fazer de forma simples aqui, já tudo prontinho. No caso, nós vamos ter a classe recados, tá? Vamos ter a classe usuários. Tá? Você pode dar o nome de classe, porque como é que é o diagrama de classe, né? Mas tem gente que fala como entidade, tem gente que fala como qualquer coisa. Mas a ideia é entender, tá? Então vamos vir aqui, ó. O recados, ele vai ter que ter o quê? O ID, né? O ID, ele é o quê? Um tipo int, né?
Mas o que que ele vai ter? Ele vai ter uma mensagem, né? E vai ser do tipo o quê? Opa, meu teclado tá em inglês, calma aí. Vou mudar aqui, pronto. Porque tem essa linhazinha azul aqui, tá vendo? Você desce ela que vai ficar fácil de você ver. Vamos lá. Vai ser um tipo string. Esse maisinho que colocam aqui, na UML significa que o método que a propriedade é pública, tá? No nosso caso vai ser. Nós temos mais o que eu vou colocar aqui? Nós vamos ter um ID. Um ID não, uma data, né? Uma data que vai ser do quê? Do tipo datetime. Nós vamos ter mais o que aqui no mensagem? Nós vamos ter um destinatário. Não, status, né? De leitura. Tá aqui, ó. Status. Vai estar tudo minúsculo, depois a gente... Eu não tô me atentando ao nome, tá, gente? Eu vou usar tudo em português mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar em português para facilitar a leitura para todos, né? Como o português é o idioma nosso natural, não vai ter distinções de aprendizado. É um boom, tá? Aqui você pode usar a nomenclatura assim, ó, para facilitar, tá? Usando maiúsculo e minúsculo, que é o Chrome Case, o nome. Assim, ó. Ou você pode usar tudo minúsculo e fazer a separação assim, ó, tá? Aí não tem erro, não tem certo e errado. A programação, eu sei que para quando você está começando você tem muitas dúvidas, né? Mas um conselho que eu vou dar é que não existe o certo. Não existe isso aqui é sempre assim, não existe assim. Não existe uma bala de prata que vai matar todos os monstros, entende? Normalmente você vai fazendo e você vai percebendo por que é feito assim, ou se de fato aquilo ali para você faz sentido ou não. Então, a verdade é que você tem que fazer. Você vai fazer errado. Não adianta você estudar, 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 que você vai fazer errado. Não tem como, entendeu? Não tem como. Você vai continuar fazendo errado. Você vai começar a melhorar conforme você perceber os problemas. Você vai fazer, aí você fala, caraca, aí vai surgir uma situação que você vai precisar mexer ou atualizar aquilo ali, ou vai ter uma demanda para aquilo ali, e você vai de fato entender por que não era para ter feito do jeito que você fez. E vai procurar uma maneira melhor de fazer. Então, essas coisas como nomenclatura, espaçamento, né, maiúsculo, minúsculo, tipo de dados, por aí, você vai perceber com o tempo que a forma legal de fazer o certo. Você pode até seguir uma pessoa que já é experiente, copiar, mas vai te faltar depois o exercício de entender por que é daquele jeito, tá? Então, o meu conselho é faça o mais simples possível. Destinatário. Faça o mais simples possível. E depois que você fizer o mais simples possível, você vai lá e tenta refatorar aquilo ali para o seu novo cenário, né? Que as coisas vão mudando. Então, ó, vamos ter o destinatário, que é o quê? É de um tipo usuário, tá? Isso eu expliquei para vocês lá no projeto. Não faz sentido ter um destinatário ID, faz sentido ter direto um campo mesmo, já falando, né? Quem é o cara. Vou colocar o remetente. Opa. O remetente primeiro que o destinatário. E aí é mais fácil a gente saber quem enviou e quem recebeu nessa ordem. Opa. Remetente, tá? Ó, então a gente tem aqui um remetente, um destinatário que é do tipo usuário, tá? Então aqui já tá prontinho. Deixa eu ver. ID, faltou uma coisa legal aqui, ó. Opa, faltou o título. Título. Título que vai ser uma string. Pronto. Pra você descer é só vem puxando aqui, tá vendo? Bem simplesinho. Bem simples. Então aqui nós temos já aqui as propriedades que vai compor a mensagem. Vocês olharem aqui, ó, vou botar do ladinho. Aqui, ó, para vocês verem que legal, ó. ID, título, mensagem, data. Aí que eu não coloquei, que era o status de leitura, remetente e destinatário, tá? Então tá bem parecido, tá um pouquinho só mais avançado, mas dá para entender. E agora, antes de colocar os métodos, vamos colocar aqui, fazer o usuário também. Vamos lá. Eu particularmente sempre começo pelo ID, né? Costuma ser a nossa chave primária. ID é um int. Então vamos descer logo aqui, ó.
Tá perdendo tempo. Então, temos aqui o nome, né? Eu vou tentar ser o mais simples possível, tá? O mais simples. Eu não vou colocar. Normalmente a gente coloca data de criação, data de atualização, essas coisas. Eu vou tentar ser o mais simples possível. É uma string. E dê nome. Posso me limitar a isso. Não vou nem passar disso aqui, não. Poderia ter colocado aqui um status se ele tá ativado ou não tá ativado. Poderia colocar uma série de coisas aqui, mas não vou fazer, tá? Vai ser o simples do simples. Poderia também, tá, gente, passar aqui recados, tá? Poderia fazer aqui, ó, recados, um tipo recados, ou mensagens, por exemplo, MSG, e passar também, tá? Poderia passar aqui o tipo recados aqui, pra gente buscar o usuário por um ID específico e puxar já todos os recados daquele usuário ali. Poderia fazer uma série de coisas. Acho que como eu falei pra vocês, eu vou me limitar bastante aqui a vocês entenderem certas coisinhas, tá? Ó. Então, eu vou me limitar só ao nome e o ID mesmo. Tá, agora a gente pode fazer os métodos. Vou começar pelos métodos do usuário. Ele é bem mais simples do que o outro. Tá? Então aqui, ó. Os métodos do usuário. Normalmente a gente tira aqui o type no método, tá? Então nós vamos ter o método criar o usuário. Poderia só deixar criar, porque se eu tô falando criar e tô dentro de usuário, eu tô falando de usuário. Mas eu vou deixar bem redundante mesmo o nome, para quem tá estudando, poder não ter dificuldade com isso, tá? Vou aqui a tela sem querer. Tá, então, criar usuário, vou copiar aqui, porque o resto agora vai ser muito mais do mesmo. Vamos ter um CRUDs incompleto. Descer mais. Criar, nós vamos ter o atualizar. Nós vamos ter aqui, atualizar, basicamente atualizar só o nome, tá? Não é nada além disso, não. Então, atualizar, vamos ter o deletar. Deletar. E nós vamos ter aqui agora o buscar. E o buscar, eu vou passar o parâmetro de esse aqui, ó. Isso. Vou digitar para vocês não terem dúvida. Eu ia só copiar, mas vou digitar. Então eu vou buscar. Olha que interessante aqui. Eu nem sei qual é a linguagem que você vai desenvolver isso. Eu nem sei a forma que você vai desenvolver isso. Mas olha como a gente já tem agora uma coisa bem fácil de leitura. Você já consegue olhar aqui e entender o caminho que você tá seguindo, né? Então fica bem mais fácil aqui. Aqui não, aqui a gente já vai ter mais coisas, bem mais coisas, na verdade. Ó, vou descer aqui. Eu vou copiar mais ou menos aqui, porque aí eu só vou corrigir. Então nós vamos ter aqui, ó, criar mensagens. Criar é o recado, né? Recado. Você vê que por mais que o recado esteja no plural, aqui tá no singular. Então, e tudo isso que eu tô falando é tudo nomenclatura, não existe bala de prata. É comum botar no plural. As classes, as tabelas costumam ser no plural. E o objeto ser no singular. Normalmente é assim, ó. Exemplo. Vou apagar aqui, ó. É o usuários. Usuário, tá vendo? Igual a new. Aqui agora no .NET é só fazer assim, que ele já aceita. Mas pra quem não entendeu o que eu fiz, meu usuário, tá? Normalmente você coloca no plural a classe e o objeto no singular. Porém, é o que eu falei pra vocês no início, isso aqui não é regra, tá? Não é regra, depende muito da sua equipe, como vocês trabalham aí e tal. Também você vai se adequar, na verdade, à sua equipe. Pronto, vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, vamos lá. Criar recado. Eu não vou atualizar um recado, eu vou atualizar só o status de leitura. Então vai ter que, ó, atualizar leitura. Recado, ó. Vou colocar sempre o nome da classe para não ter dúvida. Recado, leitura. Tá? E aqui nesse atualizar status de leitura, eu vou passar alguns parâmetros. Mas deixa eu pegar pro lado aqui um pouquinho, que eu vou precisar. Pronto. Depois eu coloco os parâmetros aqui. Vamos lá. Deletar. Recado.
Mesma coisa. Deletar é como que você deleta? Você deleta passando um parâmetro. Então, ó, o ID fluente. Ah, então a gente vai fazer isso aqui. Buscar. Pronto, tá certinho. Então agora o buscar é diferente. O buscar, nós vamos fazer muito tipo de buscar diferente. Então vamos buscar. Não faz sentido buscar um recado por ID. Não faz sentido, porque você não tem nenhum vínculo nele. Faz sentido você buscar o quê? Um recado para o destinatário ou para o remetente. Você quer buscar todas as mensagens que você recebeu ou que você enviou. Ou às vezes você quer buscar todas as mensagens que você enviou que foram lidas, ou as que você recebeu que foram lidas ou não lidas, entende? Então faz mais sentido isso. Não faz sentido buscar um recado simplesmente pelo ID. Como aqui no usuário nós já temos uma função, ó, buscar o usuário por ID, eu não vou repetir ela aqui, tá bom? Não vou repetir. Então eu vou fazer diferente. Então, vamos lá. Eu já vou fazer logo esse deletar. Eu fiz o deletar aqui, esqueci de colocar o... Aqui. Tô deletando pelo ID. Assim que você faz, tá? O usuário também você passa o parâmetro de ID para você atualizar, tá, gente? Você atualiza aquele ID específico, aí depois você passa o próprio parâmetro. Na verdade, quando você atualiza o usuário, você faz isso aqui, ó, pra você ter ideia. Você passa dois parâmetros. Você passa o ID e você passa o que você está atualizando. Eu não vou colocar aqui, porque pode ser que você esteja atualizando só o nome. No nosso caso é tão pequenininho, está atualizando só o nome. Às vezes só um status, tá? Vamos colocar só o ID mesmo, que é só uma ideia. Então, criar e que deletar já foi. Então, agora vamos buscar. Então, vamos buscar recado destinatário. Não, remetente, começa sempre pelo remetente, que é melhor. Remetente. Aí você passa, ó, o ID do remetente. Então você vai buscar todos os recados desse remetente e você vai buscar agora todos os recados do destinatário. Então nós vamos ter duas funções. Tá. Gente, pode ser que demore essa aula porque eu tô fazendo em tempo real com vocês, tá? Eu não tinha feito isso aqui não. Eu tinha pensado em fazer, por isso que eu remodelei o projeto para criar o usuário junto com vocês. Tá? Então, vamos lá. Então eu tenho que agora buscar o recado remetente, passando aqui, e esse aqui. Só que seria legal se eu colocasse aqui uma função de eu poder ou não buscar o status de leitura. Então, um exemplo. Aqui, pudesse fazer assim, ó. Eu gostaria de passar uma coisa opcional, tá? Eu não quero vir aqui e criar de novo a mesma função aqui embaixo. Assim, né? Deixa eu dar mais espaço. Eu não quero vir aqui e criar uma outra função aqui, remetente, lido. Um exemplo, tá, gente? Só exemplo aqui pra gente poder estudar. Lido e passando de novo outra coisa. Pra mim é mais fácil fazer assim, ó. Deixa eu apagar tudo. Tá? Vou dar mais espaço aqui ainda. Achei que o que eu tinha dado era suficiente, mas não é. Você deve dar agora. Mais fácil eu criar aqui um opcional. Como? Colocando aqui, ó. Status leitura. Leitura. Tá? Ele é um bool, né? Um booleano. E colocando aqui, não tem uma maneira convencional, né, de fazer isso no ML. Viu? Aqui o que você colocar aqui já tá resolvido, tá? Você pode abrir um parênteses aqui e colocar aqui, ó. Opcional. Como eu falei, isso aqui não é um código. Isso aqui é uma maneira só de você documentar o que você tá escrevendo, tá, gente? Tá bem grandinho. Nossa, que chato, né? Agora tem que ficar puxando. Pronto, deu. Pronto. Então tá aqui, ó. Por que eu tô falando isso? Que aí eu posso usar essa mesma função aqui e lá no código eu decido se eu vou usar ou não isso daqui, entendeu? Aqui, ó. Só o finalzinho, né? Aí eu faço uma função só. Se por acaso a pessoa passar parâmetro de leitura, né? Se leitura, no caso, não for nula, eu vou lá e faço a busca, entende? E assim eu resolvo o problema.
e com isso a gente tem a solução prontinha. Eu consigo buscar, ó, o recado pelo remetente, pelo destinatário. Gente, como eu falei com vocês, eu poderia aqui fazer várias e várias funções. Poderia buscar mensagens por título, poderia puxar mensagens, tudo que é jeito aqui. Eu vou me limitar a essas funções aqui, exatamente para o curso também não se estender, tá bom? Então, olha que legal. Então agora eu já tenho isso aqui pronto, ó. Entendeu? Ficou bem legal, né? Ficou fácil de entender tudinho, né? Eu acho que o trabalho de fazer é tão pequeno que vale a pena, principalmente quando você usar isso aqui para criar do banco. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Nós vamos criar o banco. Vocês vão ver como isso aqui fica bem mais fácil de trabalhar no banco, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima aula e é isso aí.